Olá, desperta! Muito boa tarde! Seja bem-vindo a essa live de hoje, o medo da mudança. O que está impedindo o seu crescimento financeiro? Esse é o tema dessa Live Express. Eu te convido a você compartilhar isso com o máximo de pessoas. Eu sou Daniel Râmido, sou terapeuta holístico integrativo, especializado em e reprogramação mental. E te convido a você vir comigo para essa live de hoje, essa live express, para que você possa destravar a sua vida, sua caminhada, seu campo afetivo, profissional. Então, bora junto, vem comigo. Bom, um dos pontos importantes para que você possa trazer entendimento é você compreender o que é o seu teto financeiro. Todos nós temos padrões, formas de pensamento, críticas, crenças em relação ao nosso teto financeiro. Esse cenário, ele acontece ora de forma consciente, ora de forma inconsciente. E todos nós temos diferentes níveis de teto. Só cabe a você entender qual é o seu teto. Aí eu queria que você pegasse papel e caneta e você anotasse isso no seu caderno, na sua agenda, no seu processo de autopercepção, para o seu ganho pessoal, tá? Essa live, ela vai trazer tomadas de consciência para você que de repente não me conhece e que você vai conseguir trazer tomadas de clareza. Por que existem cenários, situações que eu quero evoluir, mas eu não consigo evoluir? Você já parou para pensar sobre isso? Pois é, eu vou estar falando sobre isso nessa live. Por que nós resistimos às mudanças? Porque existem sistemas, existem programas mentais de crenças limitantes. Essas crenças limitantes, elas operam a nível inconsciente, onde você, racionalmente, você quer ir para um patamar, racionalmente, você quer ir para um outro lugar, mas inconscientemente, você entra em dissonância cognitiva. Daniel, o que é a dissonância cognitiva? É quando você quer vir para cá e o seu corpo, a sua narrativa, o seu comportamento está vindo para cá. E aí o seu cérebro ele começa a entrar em crash. E muitas vezes, quando você sente dor de cabeça, muitas vezes o seu cérebro ele já estava em dissonância cognitiva há muitas horas atrás. Então, muitas vezes, casos de clientes que eu atendo, eu vejo situações que a gente percebe, ora pela narrativa, ora pela medição energética do campo da pessoa, a gente consegue perceber, validar, contextualizar que a pessoa está em dissonância cognitiva. Mas a maneira mais fácil e real de você perceber a dissonância é quando você percebe o seguinte. Você pergunta o que a pessoa quer, o que ela deseja e o que ela está fazendo para alcançar aquilo. Se aquilo que ela está fazendo não está alinhado em frequência com aquilo que ela deseja, almeja, ela está em dissonância cognitiva. E aí a melhor maneira de você falar em dissonância cognitiva é você falar a partir de um cenário de frequência. Imagina uma estação de rádio. Você quer escutar aquela estação de rádio. Por exemplo, aqui no Ceará, existe uma estação de rádio que ela toca músicas antigas e músicas clássicas, que é a 105.7. Sem fazer propaganda nenhuma, não vou citar nomes da rádio, tá? Vou pegar aqui apenas essa frequência só como uma forma ilustrativa. Se você não sintonizar o seu rádio nessa frequência 105.7, se for a 105.3, se for a 105.1, já vai começar a gerar um ruído, não é verdade? Esse ruído é exatamente, pegando o nosso exemplo, da dissonância cognitiva. Esse sistema de crenças que acaba não atuando, não manifestando e não entrando em sintonia. Então é importante você ter essa sintonia. E às vezes tem pessoas que às vezes essa dissonância ela é tão gritante, mas tão gritante, que ela gostaria de estar na frequência 105.7. Mas na real, ela está na frequência 88.9, que toca uma rádio totalmente esquisita e diferente em relação à música clássica e músicas antigas. Está tocando lá o sambão. Nada contra samba, tá? Mas é uma forma ilustrativa de dizer que daquilo que ela disse que queria acessar, ela não consegue acessar. Ela está acessando uma outra frequência totalmente diferente. Está fazendo sentido para você? Comenta aqui embaixo se isso está fazendo sentido para você. E se você está gostando do conteúdo, já me segue e já compartilha essa live, pois isso aqui é um assunto de utilidade pública, para te ajudar a você destravar
tudo que possa estar impedindo você de crescer. Se você não me conhecia, eu sou Daniel Rando, sou terapeuta holístico integrativo, especializado em apometria e reprogramação mental. E eu posso te ajudar a você mapear os seus gatilhos de sabotagem e a gente poder desprogramar todos eles na sua caminhada de vida. Vale entender que isso é um tratamento, isso não muda de um dia para o outro, porque a gente não muda uma história de vida de um dia para o outro, mas a gente consegue ressignificar isso dentro de um tratamento de 6 a 12 sessões em média. Tá? E você também pode aprender isso na sua caminhada, aprendendo a desprogramar crenças limitantes e a você reprogramar essas crenças para crenças mais expansivas. Ok? Então, muitas vezes nós resistimos às mudanças com um mecanismo inconsciente de autopreservação. O nosso sistema ele vai para uma média. Então, é muito mais fácil você fazer uma mudança de padrão de crença, começando por um padrão por vez. Então, se você quer fazer uma mudança de aumento de ganho salarial, se você quer mudar a sua dieta, se você quer mudar o seu exercício físico, só aí já tem 3 mudanças. Eu recomendo você focar em uma dessas 3 e você sustentar ela por pelo menos 21 dias. Depois que você sustentar uma dessas 3, durante pelo menos 21 dias, aí você consegue implementar uma segunda, ficar mais 21 dias e depois sustentar uma terceira e assim ficar mais 21 dias, certo? Isso é o cenário natural para que você possa mudar de dentro para fora e não de fora para dentro, depois você ficar se culpando e se autopunindo porque você não conseguiu aquilo que você gostaria, aquilo que você desejaria, certo? Então, por que nós resistimos a mudanças? Porque o nosso sistema ele quer nos preservar de riscos. Então, qualquer mudança muito brusca, isso para o nosso cérebro ele pode ser um grande risco. Então, é importante que você possa ir aumentando o seu processo de mudança gradativamente, dia após dia. Que aí o seu cérebro ele vai entender que você pode se transformar gradativamente. E, Daniel, se eu quiser imprimir um cenário de mudança mais forte, aí você precisa estar preparado e preparada, principalmente você, mulher empreendedora, ao qual eu me comunico, pois nós muitas vezes somos regidos por sistemas emocionais. E esses sistemas emocionais, muitas vezes, eles podem nos gerar processos de paralisia. Vou pegar um exemplo prático só para você poder entender, tá? Tinha uma moça que ela queria parar de fumar, ela queria emagrecer 10 quilos e ela queria aumentar o ganho salarial dela. 3 coisas totalmente diferentes. Então eu tive que ter uma conversa com ela e falar, o que te incomoda mais? É parar de fumar? Então vamos começar por aqui. Aí ela começou, a gente fez um programa de desprogramar o padrão do vício e as correlações do cigarro em relação à figura ancestral, porque ela aprendeu isso como um cenário saudável, um cenário natural. A gente desprogramou esse cenário do vício em relação ao cigarro, depois a gente passou para o segundo objetivo, depois a gente passou para o terceiro objetivo. Mas foram ciclos de tratamento até ela conseguir sustentar, reduzir a frequência, reduzir o consumo de cigarro, até que ela conseguisse realmente, de fato, falar assim, eu não quero mais botar isso na minha boca, nunca mais na minha vida. Demorou aí uns 3 meses, mais ou menos. Mas foi um processo gradativo. E aí, quando a gente conseguiu reduzir esse ciclo inicial, aí a gente conseguiu ir para o outro e assim por diante. Ok? Então, é importante você perceber esse cenário. É muito importante você olhar para o medo como um processo que te gera paralisia, mas que essa paralisia, ela está dizendo o seguinte, eu não quero que você pare, eu quero que você entre em reflexão. Se você for olhar para o medo e entender o que é que o medo ele está querendo te mostrar, você pode aprender muito com ele. Você pode conseguir olhar para ele e falar o seguinte, o que é que tem por detrás disso? O que existe de trás desse cenário, desse medo? Um medo que muitas vezes é inconsciente, um medo que muitas vezes me gera uma paralisia e que dentro desse cenário que eu estou falando de crescimento financeiro, esse medo muitas vezes pode ser uma situação, um contexto onde, sim, exatamente, Cristiane,
existe medo, mas eu vou com medo mesmo. Entende? O grande lance é eu não sucumbir diante do medo. Até porque, segundo alguns psicólogos e especialistas, o medo ele só é classificado quando ele me gera uma paralisia. Se eu sinto uma sensação emocional, mas eu consigo ir adiante, se eu consigo avançar mesmo diante dessa tentativa de paralisia, isso já não é mais um medo. Isso já é uma precaução. Isso já é um cenário de eu entender que existe um sentimento que me incomoda, mas eu posso ir adiante, eu posso ir além. Eu posso conseguir transpor isso aqui. E o grande desafio para muitas pessoas é que muitas pessoas acabam paralisando-se diante disso que está me dominando. Então, se você quer destravar diante de coisas que te paralisam, então você consegue isso. É uma questão de decisão. E se você tem esse desejo, eu te convido você vir comigo para uma aula secreta que eu vou estar fazendo na segunda-feira que vem, às 20 horas, é uma aula de 1 hora. Eu te convido a você entrar no grupo de avisos. Esse grupo, o acesso dele é gratuito, basta você falar comigo no particular, basta você clicar lá no link da bio ou falar comigo no direct. Eu vou estar enviando para você o link do grupo do WhatsApp. E na segunda-feira que vem eu vou estar fazendo uma aula secreta, fechada, para um grupo fechado, onde esse link ele vai ser compartilhado só lá no grupo de avisos. Tá? E lá eu tenho certeza que você pode aprofundar. Se você está gostando desse conteúdo, que dirá uma aula com 1 hora de slides, de materiais, onde você pode trazer tomadas de consciência mais aprofundadas, onde você pode trazer ganhos, desprogramar crenças e muito, muito, muito mais. Ok? E mudando de assunto, aproveitando aqui o momento dessa live, eu fiz uma parceria com uma empresa que está crescendo muito pelo Brasil, uma empresa séria, onde ela fornece de forma imediata 10% de desconto na sua conta de energia elétrica. E se você é uma pessoa que tem uma visão empreendedora, eu estou recrutando 5 pessoas para poder fazer parcerias de negócio com essas pessoas para que a gente possa ganhar com indicações por mais pessoas que queiram ter um desconto na sua conta de energia. Aí, para isso, depois a gente pode conversar, depois em outro horário, hoje à tarde, a gente pode marcar um horário de 10, 15 minutos, fazer uma conversa individualizada e eu te explicar isso de uma maneira mais aprimorada, porque não é o tema dessa live de hoje, tá? Mas que você pode economizar aí imediatamente na sua conta de energia de 8% a 12% imediato. E com isso, você já tem um ganho na sua conta de energia, tá bom? Então, se você tiver esse interesse, fala comigo depois no particular e a gente pode conversar e eu te explicar isso melhor, tá bom? Muito bem. Como você desenvolver esse processo de quebrar o teto? Dentro do processo de neurolinguística, existe a questão do teto. O teto que eu desenvolvi, o teto que pode ser para notas no colégio, o teto para um ganho salarial, o teto para eu ter uma rotina de treino na academia, diversos tipos de teto. Você pode ter vários tipos de teto, conscientes ou inconscientes. E quando você começa a entender isso dentro do ponto de vista energético e consciencial, cada um de nós consegue perceber e entender que existe um teto de ganho financeiro. E esse teto, ele é muito individual, ele é muito específico. Para algumas pessoas, esse teto vai ser 10 mil reais, para outras pessoas, esse teto são 5 mil reais, para outras pessoas, esse teto pode ser 15 mil reais. Qual é o seu teto? Você não precisa me responder isso é seu, é para o seu processo. Daniel, como é que eu mapeio o meu teto? É só você imaginar ao longo da sua vida toda profissional, dos 18 até os dias de hoje, qual foi o maior rendimento que você teve por mês, dentro de 30 dias. Qual foi o seu maior rendimento em toda a sua vida? Esse mês que você teve esse rendimento maior, ali foi o seu teto. E os outros meses? Os outros meses são os outros meses. Eu estou falando do mês que você teve aquele boom na renda, no seu faturamento. E o que foi que aconteceu depois que você teve aquele boom, que você buscou sustentar um mês, você buscou sustentar um segundo mês,
e no terceiro caiu. E aí eu quero que você anote isso no seu caderno de anotações de autopercepção. Se você lembrar desse momento, você vai tirar muitos benefícios e muitos ganhos disso daí, tá? E é baseado nisso daí que eu vou estar fazendo uma mentoria temática com um grupo seleto de 10 a 15 pessoas nas 4 quartas-feiras do mês de agosto. Eu vou estar ajudando você a expandir, ampliar, quebrar esse teto dentro do seu crescimento financeiro. É uma mentoria temática, onde eu vou estar dedicando toda a minha energia dentro de um grupo fechado, onde a gente vai ter um grupo fechado para isso, com um investimento de apenas R$ 997. Você vai poder ter um curso adicional. Depois, os outros 4 encontros, você vai ter isso de forma ao vivo, presencial comigo, e também assistir gravado durante 2 horas comigo, de 19 às 21 horas, durante 4 quartas-feiras, que vai começar no dia 5 de agosto e vai seguir durante as outras quartas-feiras, dia 5, 12, 19 e 26 de agosto, de 19 às 21 horas, no formato remoto, tá? Então, se você deseja destravar isso na sua vida, eu te convido a você vir comigo para essa mentoria temática que vai te ajudar a destravar essas questões, tá? Você só tem a ganhar e você vai obter muitos benefícios no seu processo pessoal, profissional e financeiro, porque quando você menos espera, existem crenças que vieram lá da nossa história do nosso pai, com a nossa mãe, quando a gente era criança, que a gente nem tinha consciência e que isso impacta no campo financeiro. Existem padrões de pensamento, sentimentos, comportamentos que a gente não percebe que impactam nos nossos relacionamentos e também no nosso campo financeiro. Existem padrões mentais, comportamentais, emocionais que impactam no nosso campo profissional, no nosso trabalho e que também impactam no nosso campo financeiro. Então, quando você começa a entender isso e começa a destravar isso, você vai perceber que o investimento que você vai fazer, na verdade, é muito pouco diante de tantos benefícios que você pode ter na sua seara de vida, certo? Então, se você é uma pessoa empreendedora, se você é um empresário, uma empresária, se você é uma pessoa que é autônomo, você pode investir em 12 parcelas de R$ 9.970 e você vai obter um benefício que vai gerar ganhos que você pode repetir esse ciclo durante 12 meses seguidos e você vai ter acesso a essa plataforma durante 12 meses. E eu quero gerar muito valor na sua vida. Basta que você se permita, que você aumente a sua permissão e você traga esse processo. O que você vai ter nessa mentoria temática? Você vai ter um curso fechado que eu vou estar entregando de forma bônus, dos Merkabas, que são ferramentas da geometria sagrada. Você vai ter todo o programa de correção apométrica, todo o programa de direcionamento desses sabotadores, programas ancestrais que eu repito ou repeti sem saber, programas que eu repeti na minha história de vida, da infância, adolescência até os dias de hoje, e tudo isso você vai poder destravar, desprogramar gradativamente na sua caminhada de vida. Tá? Então, é um programa bem completo, onde você vai fazer por camadas. E o que eu oriento? Que quando você for fazer isso, que você possa repetir isso por pelo menos 6 meses, para que você possa ir limpando camadas que, de repente, poderiam estar atuando no seu cenário de vida. Certo? Você pode se transformar. Pode. Você pode escolher se transformar. Isso é uma decisão, tá? E quando você decide mudar qualquer coisa, a primeira coisa que vem é o crítico interno, que é aquela vozinha que fica falando assim, mas para que isso? Você não já está satisfeito com o que você está ganhando? Você não já está usufruindo dessas coisas? Fica na sua zona de conforto. Não é assim? Pois é. É exatamente essa zona de conforto que te ajuda, que te traz um cenário de segurança, de estabilidade, que é exatamente ela que te paralisa. Entendeu? E aí a pessoa não percebe, entra mês, sai mês e ela fica estagnada. De diversas formas, tá? Não é só estagnação financeira, ela fica estagnada a nível comportamental, ela fica estagnada a nível de filosofia de vida, pensamento, ela entra num processo inconsciente ou consciente de
uma zona de conforto, que isso acaba gerando uma estagnação também. Ok? Então, se fez sentido para você, eu te convido a você entrar no grupo de avisos, desde já, e você fazer parte desse grupo, onde eu compartilho conteúdos exclusivos, eu compartilho materiais adicionais, e lá nesse grupo de avisos eu vou estar fazendo uma aula secreta fechada na segunda-feira que vem, que vai ser especificamente no dia 27 de julho. Segunda-feira que vem, às 20 horas, você já pode reservar esse horário para estar comigo nessa aula secreta, tá? E com isso você vai poder direcionar uma tomada de consciência mais aprofundada no seu cenário de vida, tá bom? Bom, é isso que eu tinha para falar. Se você tiver alguma dúvida, você pode trazer aqui a sua pergunta, você pode tirar aqui suas dúvidas, você pode ativar aqui o interrogaçãozinho e me perguntar alguma coisa que você tiver de dúvida. E se você não tiver nenhuma dúvida, está tudo certo, já me segue e já entra no grupo de avisos. Basta você falar comigo, Daniel, eu quero entrar no grupo de avisos, e aí eu vou te enviar o link lá pela bio para que você possa entrar no grupo de avisos. Tá bom? Vou ficando por aqui. Sinta-se abraçado e abraçada fortemente. E eu te aguardo nessa aula secreta, que vai ser no dia 27 de julho, na próxima segunda-feira. Um forte abraço e até lá.